Logo que tem aqui a ciência que naquela farmácia pode existir. Recomendo. Também permitam-me aqui dizer bem-aja, obrigado aos profissionais de saúde, que sempre recomendam aos moçambicanos quando vão para o hospital público e não encontram XYZ, dizem vai comprar naquele outro lugar. Obrigado por esta mensagem e por conduzir este paciente para um lugar onde vai encontrar aqueles fármacos que não tem na farmácia pública. Obrigadão. Este é um ponto que queríamos aqui trazer. Agora, se é que a relação com uma farmácia pública e privada, este é um outro assunto. Mas este assunto em concreto nos leva a crer que existem também casos de profissionais públicos que não têm nenhuma relação, simplesmente só têm um conhecimento e querem que o seu paciente goze de boa saúde e usufrua dos medicamentos. Este é um ponto. O outro ponto é sobre a outra mulher, aquele vídeo da miúda que chorava ali. Ela, numa primeira abordagem, numa primeira posição, ela diz que foi ao hospital, criou muito alarido disto, criou muita agitação, criou aqui divisão, cada um escreveu o que bem entendia, que o Hospital Central simplesmente recusou de atender a Gisele. Esta era a retórica. E pegavam esta mensagem, associavam à greve dos profissionais de saúde. Afinal, é verdade, a maior unidade sanitária há uma greve silenciosa. Mas nos parece que não é isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu. No Hospital Central, se é que há greve, mas nesse caso em concreto, não se tratou de greve. É um procedimento normal quando chega alguém que perdeu a vida. Fora. Segundo o Hospital Central, vamos ouvir o Hospital Central mesmo. Pode pôr esse vídeo, depois vamos ouvir aqui a reação do Hospital Central sobre este caso. Carrega esse vídeo. Eu nunca passei por isso. Hoje, quando eu estava a desci para ir resolver um assunto, encontrei a Ana Gisela estatelada no chão, no estacionamento do prédio. A empregada dela estava à espera de ambos para ele levar para o hospital. Eu levei a ela para o hospital, fomos à clínica 222, não aceitaram lhe receber, disseram para irmos para o Hospital Central porque ela tinha que ser reanimada. E quando chegamos aqui no Hospital Central, no banco de socorros, não aceitaram lhe receber. Ela morreu no meu carro. Eu tô sem chão. Eu orei tanto. Eu agora tenho que conduzir o carro para a morgue. Eu não consigo ficar em pé. Eu não consigo fazer nada. Eu não vou conseguir conduzir para levar ela para a morgue. Deus, que provação é essa? Eu orei tanto, eu orei até o meu limite. Eu orei tanto. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus. O Hospital Central de Maputo, através do diretor dos serviços de urgência, Dino Lopes, esclareceu as dúvidas em torno da morte da modelo Ana Gisela após a circulação de informações que apontavam para a alegada falta de assistência médica. Segundo Dino Lopes, a jovem deu entrada na unidade hospitalar já sem sinais vitais. Nós confirmamos a morte. Como a nossa rotina e fluxo de funcionamento,
quando nós recebemos uma morte extra-hospitalar, que significa uma morte que ocorreu fora do hospital, nós reconhecemos o óbito e quando reconhecemos, preenchemos um papel. Se estiver acompanhado ou acompanhada de uma pessoa que conhece os dados sociodemográficos, nós preenchemos e as possíveis causas de morte e mandamos para a morgue do município. O responsável explicou ainda que o hospital recebeu um corpo sem vida, não havendo por isso possibilidade de prestação de primeiros socorros por parte da equipa médica. Nestas circunstâncias, acrescentou, o HCM limitou-se a seguir os protocolos estabelecidos para casos desta natureza. Não prestamos nenhum cuidado porque não entrou numa situação de vida. Nós reconhecemos o óbito, mas segundo a acompanhante, refere que saiu de casa para uma clínica, a 222, e que depois lá foram orientados para se dirigir ao Hospital Central de Maputo para fazer a reanimação. Pronto, nessa história ainda não temos uma versão, assim, uma reclamação ou queixa por parte da família, como mostra lá nos vídeos que houve uma omissão, mas dois possíveis cenários podem ter acontecido. Primeiro, como ela descreve, se encontrou a paciente no chão, numa situação debilitada, possivelmente estava muito grave, ou talvez era óbito, não posso se confirmar. Então, tendo ido a uma unidade sanitária do Sistema Nacional de Saúde, é obrigação desse primeiro contato ver os critérios de gravidade. Se a paciente estava grave, havia sim uma necessidade de prestar os primeiros socorros e depois transferir para uma outra unidade. O diretor dos serviços de urgência rejeitou assim as acusações de negligência médica, reforçando que todos os procedimentos foram cumpridos de acordo com as normas em vigor. Então, não tínhamos nenhuma assistência a prestar, como eu me refiro aqui repetidamente, porque nós recebemos óbito, não recebemos um doente num estado de gravidade que podia merecer os primeiros socorros. Talvez os primeiros socorros poderiam ser no local, em casa, aquele primeiro socorro básico dos leigos, ou os primeiros socorros poderiam ter sido dados na clínica 222, porque o Hospital Central de Maputo não recebeu um doente no estado de gravidade, mas sim recebeu um óbito. Por isso que nós seguimos nosso protocolo quando recebemos mortes extra-hospitalares, mortes que ocorrem fora do hospital. É preencher um formulário que nós reconhecemos e depois mandamos para a casa mortuária. Então, por isso também o meu apelo vai para estas outras clínicas e outros hospitais do Sistema Nacional de Saúde, reconhecendo um óbito, não há necessidade de transferir para o serviço de urgência do Hospital Central de Maputo. Nós não temos muito a oferecer, a não seja que encaminhar mesmo a morgue do município. Acho que as clínicas também deveriam fazer o mesmo. E fica essa ideia de que o Hospital Central não prestou socorro. Exemplo, se a doente entrou lá num estado de paragem cardiorrespiratória ou grave, o tempo entre a tal clínica e o Hospital Central, muita coisa pode ter acontecido. Talvez estava num estado crítico e entrou em paragem cardiorrespiratória ao longo do caminho para o Hospital Central. Mas o tempo de manobra é muito curto. Fala-se de 10 segundos para iniciar uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar em caso de uma paragem cardiorrespiratória. Então, obviamente, cá chegou sem vida e não tínhamos muito a oferecer, senão seguir o protocolo de morte extra-hospitalar. Entretanto, o caso continua a gerar repercussão e debate público, com familiares, amigos e cidadãos a pedirem mais esclarecimentos sobre as circunstâncias que antecederam a morte da modelo. Ai, 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 ai. Ilustres, eu não sei se acompanharam atentamente aqui o discurso do porta-voz da área da comunicação do Estado Central. Eu iniciei este assunto dando aqui os parabéns à ação da clínica. Iniciei essa narração tentando trazer uma outra visão sobre a postura dos nossos profissionais de saúde nos hospitais públicos. E agora trouxe o diretor de urgências. E ele lança uma direta e indireta. Permitam-me aqui trazer nesses modos. Diz, senhores, não nos mandem pessoas já mortas ou que perderam a vida. Não nos mandem pessoas que perderam a vida
Por nós não vamos ressuscitar uma pessoa que já perdeu a vida. Se não está... mais uma vez, reitero aqui as minhas sinceras condolências à família lutada, mas estamos a pegar este assunto, não por estamos a minimizar aqui a perda da vida desta nossa irmã, mas porque estamos a tentar informar, formar e evitar que tenhamos mais mortes, se calhar por negligência ou não negligência, e que depois gere confusão, que nessa morte. Que a priori, por causa daquele vídeo, pensava que o Estado Central não recebeu. O diretor nos esclareceu que recebeu. Mas agora surge um outro assunto. Surge um outro assunto aqui. Se pegarmos minuciosamente as reações do diretor, é possível notar aqui que há uma espécie de desconfiança ou cogitação que a outras entidades hospitalar privada em causa viu que a mulher precisava de alguns cuidados naquele exato momento, rápidos, e que eventualmente seria uma questão de milagre chegar ao Estado Central. Na situação em que, conforme foi narrado, se encontrava a mulher em causa, não tinha espaço de 3, 5 minutos para recuperá-la. E mesmo assim, a clínica disse tchau, vai ao Hospital Central. Temos que descortinar isto. A clínica diz, a nossa profissional de saúde não negou de atender. Saiu do gabinete, aproximou, foi no carro, fez o seu trabalho, viu que a mulher, as condições em que se encontrava a nossa irmã, a nossa irmã não está preparada para entubar, fazer tudo isto. Mandou para outra entidade. A pergunta que eu levanto neste momento face a esse cenário. Errou? Agiu da forma correta esta profissional de saúde? Devia tentar dar um jeitinho ali? E vendo que não havia mais espaço, devia logo mandar para morgue, conforme diz aqui o diretor? Eu nem queria chacoalhar este assunto como tal, era uma espécie de introdução, mas com vista a tentarmos dissipar algumas zonas de penumbra sobre isto, porque temos muitos assuntos para discutir hoje, tentar descortinar isto. Parece-nos que em algum momento tem havido conflito de interesse, ou tem havido aqui conflito entre hospitais privados e públicos. Não nos esqueçamos que o Hospital Central tem uma clínica. Sim, o Hospital Central e o Hospital Público tem uma clínica, meramente privada também. Não nos esqueçamos que o Hospital Central, você que vai sem nenhuma transferência, o valor que paga não é um medical, como outras unidades sanitárias. Ok, não é por aí onde eu quero discutir, para não me perder aqui. Não me vou alongar, mas há muito por falar, não me vou alongar, mesmo porque quanto mais falamos deste assunto, há famílias, há irmãos que estão a chorar, mas permitam, produção, mais uma vez, ouvir o responsável do Estado Central. Nessa linha mesmo. Pode ser? Em torno da morte da modelo Ana Gisela, após a circulação de informações que apontavam para a alegada falta de assistência médica. Segundo Dino Lopes, a jovem deu entrada na unidade hospitalar já sem sinais vitais. Nós confirmamos a morte. Como a nossa rotina e fluxo de funcionamento, quando nós recebemos uma morte extra-hospitalar, que significa uma morte que ocorreu fora do hospital, nós reconhecemos o óbito e quando reconhecemos, preenchemos um papel
se estiver acompanhado ou acompanhada de uma pessoa que conhece os dados sociodemográficos, nós preenchemos as possíveis causas de morte e mandamos para a morgue do município. O responsável explicou ainda que o hospital recebeu um corpo sem vida, não havendo por isso possibilidade de prestação de primeiros socorros por parte da equipa médica. Nestas circunstâncias, acrescentou, o HCM limitou-se a seguir os protocolos estabelecidos para casos desta natureza. Não prestamos nenhum cuidado porque não entrou numa situação de vida. Nós reconhecemos o óbito, mas segundo a acompanhante, refere que saiu de casa para uma clínica, a 222, e que depois lá foram orientados para se dirigir ao Hospital Central de Maputo para fazer a reanimação. Pronto, nessa história ainda não temos uma versão, assim, uma reclamação ou queixa por parte da família, como mostra lá nos vídeos que houve uma omissão, mas dois possíveis cenários podem ter acontecido. Primeiro, como ela descreve, se encontrou a paciente no chão, numa situação debilitada, possivelmente estava muito grave ou talvez era óbito, não posso se confirmar. Então, tendo ido a uma unidade sanitária do Sistema Nacional de Saúde, é obrigação desse primeiro contato ver os critérios. Há duas possibilidades. Encontrou no chão, ou já era óbito ou estava debilitada. Já sabemos que não era óbito, porque a outra unidade sanitária diz que viu que estava grave. Prossiga, vamos a isso. De gravidade. Se a paciente estava grave, havia sim uma necessidade de prestar os primeiros socorros e depois transferir para uma outra unidade. O diretor dos serviços de urgência rejeitou assim as acusações de negligência médica, reforçando que todos os procedimentos foram cumpridos de acordo com as normas em vigor. Não tínhamos nenhuma assistência a prestar, como eu me refiro aqui repetidamente, porque nós recebemos óbito, não recebemos um doente num estado de gravidade que podia merecer os primeiros socorros. Talvez os primeiros socorros poderiam ser no local, em casa, aquele primeiro socorro básico dos leigos, ou os primeiros socorros poderiam ter sido dados na clínica 222, porque o Hospital Central de Maputo não recebeu um doente no estado de gravidade, mas sim recebeu um óbito. Por isso que nós seguimos nosso protocolo quando recebemos mortes extra-hospitalares, mortes que ocorrem fora do hospital. É preencher um formulário que nós reconhecemos e depois mandamos para a casa mortuária. Então, por isso também o meu apelo vai para estas outras clínicas e outros hospitais do Sistema Nacional de Saúde, reconhecendo um óbito, não há necessidade de transferir para o serviço de urgência do Hospital Central de Maputo. Nós não temos muito a oferecer, a não seja que encaminhar mesmo a morgue do município. Acho que as clínicas também deveriam fazer o mesmo. E fica essa ideia de que o Hospital Central não prestou socorro. Exemplo, se a doente entrou num estado de paragem cardiorrespiratória ou grave, o tempo entre a tal clínica e o Hospital Central, muita coisa pode ter acontecido. Talvez estava num estado crítico e entrou em paragem cardiorrespiratória ao longo do caminho para o Hospital Central. Mas o tempo de manobra é muito curto. Fala-se de 10 segundos para iniciar uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar em caso de uma paragem cardiorrespiratória. Então, obviamente, cá chegou sem vida e não tínhamos muito a oferecer, senão seguir o protocolo de morte extra-hospitalar. Entretanto... Tá bem, pode tirar o assunto. Aqui eu chacoalharia em três vertentes este assunto. Chacoalharia em três vertentes, mas vamos mesmo sair do mesmo. Respeitando aqui a família lutada. Mais adiante podemos discutir este assunto com mais propriedade, pegando aqui algumas partes trazidas aqui pelo diretor, algumas partes interessantes, fazendo paralelismo com esses segundos aqui colocados, essas hipóteses levantadas. Podemos discutir isso com mais propriedade mais em diante. Ok, irmãos, caros moçambicanos, aumente o retorno, Paulo. Caros moçambicanos, caros internautas, podemos sim discutir Moçambique neste momento? Podemos ou não? Enquanto ruandeses ameaçavam Moçambique,